Oi, galera. É possível que o nosso sapato tenha como se fosse Toy Story dentro da ideia que ele propõe? É o que vamos ver. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o ciclo nominal das vestimentas. Diferentemente de brinquedo, que é uma coisa que você brinca, vamos lembrar que sapato é uma coisa que você calça. Calça, por sua vez, é uma coisa que você veste. E para fechar o ciclo, né, veste é uma coisa que você sapata. Então aí fechou o ciclo do negócio. Da mesma forma que nas ruas a gente sai e não sabe como vai ser, como se fosse na casa, que a gente não vê, né, galera? Nossos brinquedos, o mesmo vale para os calçados. Você está na rua, você não está vendo os seus brinquedos. Às vezes, os seus calçados, eu quis dizer. Às vezes você vai, você não sabe o que se passa em casa. Você precisa sair, precisa ir numa padaria, precisa ir pagar um dízimo, alguma coisa assim, e você não sabe o que precisa fazer. Aí o teu tênis, teu calçado em casa fica como? Às vezes você não sabe, você não tem essa certeza. Devemos levar em conta que os calçados não ficam em exibição, galera, pelo menos não a princípio. A gente deixa eles reclusos, deixa eles longe da poeira, longe de ambientes hostis. Ou seja, aquém do nosso olhar carinhoso, né, galera? Eles ficam ali retidos. Isso os tornam-se inerentes, por assim dizer. Ah, mas Vande, e se fosse coisa como se fosse Toy Story, a questão da vida? Que questões teriam? Muito boa pergunta, meu amiguinho. Palmila. Pensaram já nas adjacências dos calçados? A primeira coisa que eu digo é palmila. As questões, ela se faz parte? Ela é integrante do calçado? E as trocas? O que considerariam-se? Tem vida própria? Eu trouxe essas questões em demasia, por quê? Porque também tem que pensar nas adjacências do calçado para saber se ele pode por si só. Ele é integrante. Ai, coisou minha palmilha, coisou, ficou ruim, tem que coisar outra. Se ele fosse um brinquedo mesmo, seria um transplante, uma coisa de órgão do próprio calçado? Ou seria tudo bem? Ou seria, vou trocar a palmilha. E é o mesmo? Aí a palmilha que era desse calçado já é outra coisa? E a palmilha nova, ela vai se adequar? E ela faz parte dele? Ou ela é um ser à parte que está naquele calçado? Isso sem falar de lingueta, de cadarço, de tudo que tem no ambiente do calçado que está além da forma estrutural dele, né? Isso também tem sem mencionar, né? Tem falado disso também. O calçado sem cardaço, que a força elástica dele fica onde, galera? Fica sendo a força motriz de sua ergonomia. Ou seja, ele por si só, ele já não... Ah, não, porque não sei o quê. Não sei o quê? Nananina, não. Aí ele vai usar força elástica, ele não precisa de cardaço. Aí já tem uma outra biologia. Seguimos vivendo normalmente, enquanto os cardaços seguem marginalizados. Isso, eu não estou nem falando do resto, não estou nem falando dos demais adjacentes. Então, se mesmo se tivesse coisa de Toy Story no calçados, nesse mundo que não prioriza o detalhamento de suas pequenas partes, como linguetas e cadastros, de que adianta, galera? De que serve ser feliz? A gente vai... Aí eles vão ter a vida própria deles sem a gente se preocupar com o detalhamento? É isso? É isso que a gente virou hoje em dia? É uma questão que eu trago pra gente. Tá bom? Essa foi a minha apresentação, gente, se o calçado fosse como tivesse a própria vida, né? Tá bom? Muito obrigado. Oi, galera. A chuva está indo embora? Essa é a pergunta da apresentação de hoje, do tema de hoje, que iremos apresentar hoje. Vamos lá? Vamos! No decorrer dos últimos anos, temos notado a chuva e como ela vai embora, aos poucos, em regotejos. Pode não parecer, mas isso é um retrato fiel do impacto da industrialização ferrenha e implacável, que nos dá tantas coisas boas como labubus e tardes melancólicas. Existe uma canção da Rita Lee que diz o seguinte: levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. A chuva, quer queira, quer não, está envolvida e muito com a água e seus registros.
Mas atenção, nem toda água é de chuva, nem toda chuva é de água. Vamos ver esse detalhe. No quesito chuva, temos chuva de granito, chuva ácida, que negocia as esculturas rupestres, as grandes obras do mundo. Chuva de guarnições, as chuvas de arrozes, feijões, milhos, todas as guarnições que pensamos, existe a chuva deles, ou delas, ou dilos. Já no quesito água, temos várias, né, galera? Que é uma amplificação maior, é mais amplo. Água de salsicha, Ferreira Goulart, água mineral, água turva sem topázio, mulheres tristes, porém jamais arrependidas de suas escolhas e de suas histórias. Enfim, podemos concluir que a água da chuva, por mais que se vá, sempre estará presente no nosso imaginário. Ela segue boa para as lavouras, para as grandes conquistas, para lavar as praças e as almas dos pecadores. Então a gente viu hoje, né, gente, a importância da chuva e que mesmo que ela vá embora, que a gente não tem toda essa certeza, ela está envolvida em muitas coisas. Essa foi a apresentação de hoje. Muito obrigado. Oi, galera! Um esporte de duas pessoas jogando para cima bem alto, uma terceira pessoa. Esse é o tema da apresentação. Irreverente, né? Vamos ver então. Pressuposto, motivações. Como é que é isso? Café da manhã. Eu estava no meu café da manhã, numa lojinha de conveniência de posto de gasolina. Muito bom o café da manhã lá, inclusive. Recomendo. Estava lá fazendo meu café da manhã e me deparei com a cena. Quando vi um homem de camisa xadrez, boné e olhar sisudo discutindo com dois frentistas, galera, no próprio posto. Olha que coisa, estavam lá os frentistas trabalhandinhos e chegou lá e teve uma discussão. Esse é o ponto, né? Aí teve um começo de um conluio ali, de uma questão, aí tudo bem. Aí eu fiquei observando, né? Foi quando jogaram o homem bem alto, muito. Ele foi jogado embora para cima, não quiseram nem saber. Pegaram ele e jogaram para cima. Não sei nem se era cliente, se era cor de briga, não sei. Mas o fato é que ele foi jogado para cima, bem alto, bem muito. E aí que entra a questão, galera. E se isso fosse um esporte com regras, medalhas, vitórias e atletas e outras variedades a esse respeito? Como que ia ficar isso? A ideia, ó, como é que é a ideia desse esporte? Era jogar a pessoa bem alto, para ela ir o mais alto possível. Aí tinha uma câmera que filmografava onde fostes. A câmera foi negociar vai lá, vai marcar. A câmera vai saber até onde você foi. Vai ter tecnologia para isso. Tem para coisa parecida de outros esportes, porque não pode ter para isso também. Ah, porque quando a pessoa pula longe, você vê onde é que é. Aí o alto não pode ser também, não. Tem um monte de coisa que dá para ver também. Aí a pessoa é jogada alto. Aí essa é a questão. Aí como é que se compõe o time ideal? A pessoa terceira que vai ser jogada, ideal ser pequena, compacta, fina, leve, né? Para ser leve e ter menos atrito com o ar. Quanto menos atrito, melhor. Aí essa é a ideia de um ideal para vencer. E na base, né? Pessoas musculosas, fortes, poderosas, com muita força de poder, para dar muito impulso e técnica para a pessoa voar muito alto. A pessoa tem que ter uma força para jogar a pessoa para cima, né? E uma sugestão, é bom também que um dos que joga para cima também seja bom de buscar de volta, porque a pessoa vai descer depois, tem gravidade aí. Então, assim, não adianta você ter dois que, vamos jogar para cima, jogou para cima, aí não tem como depois pegar de volta, a pessoa cai e se quebra toda, fica machucada, não tem como. Aí vai ter que ficar substituindo a pessoa leve. Aí não tem tanta gente leve no mundo para você ficar trocando atleta assim desse jeito.
O ideal é ser uma mesma equipe, até para se entrosar, para poder ter um negócio de um companheirismo ali, de uma técnica coletiva, do impulso, que é feito uma coisa diferente. Então é ideal que você saiba jogar, mas também saiba buscá-los depois. Ah, mas Fande, qual o nome desse esporte sugerido? Então, galera, eu não sei ainda, esse que é o ponto. Eu não quero dar sugestões, fica à vontade, eu não sei, eu não pensei nessa parte ainda. Mas a ideia do esporte em si, acho que você começa fazendo esporte, depois, quando ele popularizar, a gente põe o nome nele. Vamos só chamar de jogar as pessoas para cima e depois pegar de volta. Tem que pegar para não machucar. Essa que é a ideia mesmo disso. Depois a gente vê com calma o resto. Mas começa com o esporte, depois a gente vê essa parte, tá bom? Essa foi minha apresentação, minha sugestão, né? A princípio. Muito obrigado. Oi, galera. Pop Cinema, que o filme que acabou sendo, a gente não sabia, mas acabou sendo, versão nacional hoje. A gente vai falar desses filmes do cinema, né? Que acabaram sendo, sem que a gente soubesse. Os filmes brasileiros, hein? Vamos lá? Então vamos. Ó, detalhe, não vamos ter biscoitagem aqui não, hein, galera? Nem canequinha de São Pedro, que aqui esse não é o intuito não, tá? Vamos pra verdade. Pop 1, Se Eu Fosse Você. Foi muito brincado nas rodas de samba. Quem tava lá na época lembra, galera. Foi muito brincado nessas horas. E não obstante. Pop 2, A Mulher Invisível. Aquele filme que teve também há um tempo atrás. É um grande filme do cinema nacional. Grande cinema, de 2009. E não pouparam elogios pelo filme, galera, pelo seu próprio cinema, sua arte, seu roteiro, até mesmo suas atuações muito boas também, é sempre bom lembrar. Carandiru, agora vamos falar de Carandiru, que marcou época também, ó, mostrou tragédia de uma maneira séria, sem brincadeiras, com muito bons atores, boas atuações, foi realmente um grande filme do cinema, nos cinemas. Pop 5, Cine Gibi da Turma da Mônica, que muito tempo atrás também. Esse aí também foi uma época que teve. Contou com diversas participações e desenhos também durante o seu entorno. Pop 6, Que Horas Ela Volta, aquele outro... Gente, tá só com um filme agora, hein? A lista tá cheia de filme. Foi um filme aclamado por todos, pelas mídias, pelo povo. Muito bom, excelente história, contada nos cinemas. Pop 7, O Alto da Compadecida. Foi um filme muito bom, aclamado por todos também. Muito bom, excelente história do cinema também. Foi muito boa história contada desse filme. Pop 8, Tropa de Elite. Esse aí é bem famoso, né, galera? Contou com participações diversas e desenho. Peraí. Não, marcou época, galera. Mostrou uma tragédia de maneira séria, sem brincadeiras. Foi diferente, eu errei ali. Teve bons atores, boas atuações, foi muito bom o filme, com a questão da crítica, né? Teve muito bom. Pop 9, Ainda Estou Aqui. Foi muito brincado nas rodas de samba. Quem viveu lembra, hein? Como é que foi essa época aí desse filme? Muitas rodas de samba comentando, e não obstante de maneira nenhuma. Faltou eu falar de algum filme, galera, dessa listinha que eu trouxe para vocês? Pois é, né, galera, tem muitos filmes, não dá para falar de todos. Essa foi minha apresentação, muito obrigado. Memória das Coisas Poucas. É preciso içar as velas quando o vento chama. É preciso pacificar o leme, remeter a proa, ambivaler o motim e as pequenas jardas. Qualquer meio é vitalício. Tenho considerado isso às vezes. Seja no calor urbano e metropólico do Rio de Janeiro, despido. A cidade crua, com professores e fuzilamentos. Os cachorros seguem sendo guiados pelos donos dos cachorros.
que os guiam-nos. As apólices seguem existindo sem eu entender o que são elas. Os cartórios decidiram que seguirão existindo pelo bem do atraso. A calmaria das ruas segue beijando as gordas mãos dos vultos gordos, repletos de gordura. Não cabe a ninguém reparar ou tentar corrigir isso. Não é a idade que nos elementa, é a memória. A memória das coisas poucas, que lutamos para que não se derretam pelo caminho. Oi, galera, tema de hoje. A gente precisa dessas coisas? Objetivo, iremos avaliar algumas coisas variadas para ter senso crítico, se precisa ou não. Vamos para elas. Cardácio. Atrapalha, perde tempo. Já existe tecnologia, né, do calçado sem... Então, para que ainda vai ter ele, né? Já tem, não precisa. Vai ficar perdendo com coisa de amarrar? Ah, mas Vande, e o estilo? O cardácio personifica a pessoa, o estilo dela. Beleza, mas e o perigo de você coisar ali desnegociou o meu cadastro, eu tropecei nele, caí e morri. Vale a pena o risco? Pelo estilo? Vale a pena esse perigo para sua vida, para sua saúde? Para ter um estilo um pouquinho a mais? Você é o quê? É modelo da Victoria's Secret agora? Para correr esse risco todo? Não sei, né? Próximo, cartório. Não precisa. Mas convencionou-se que precisaríamos, galera, em algum momento da história. E agora você se pergunta, quem convencionou-se? Quem nos convencionou-se, né? O próprio cartório, galera. Curioso, não? Um tanto quanto curioso. A gente se parar para pensar, a gente se pergunta isso, né? Próximo, liquid paper, ou corretivo, como dizem. Ah, mas ele é útil, ele corrige os erros. Será? Primeiro que ele não apaga, ele destitui a folha, que por exigência é bom que seja branca. Quer dizer, além de tudo, deixa eu passar o slide, já cria o vínculo empregatício que abafa as folhas coloridas, as folhas das outras cores. Por quê? Eu vou passar aqui o meu corretivo, meu liquid paper, e vai ser... Aí vai ficar manchado, porque se não for folha branca, vai ficar manchado por cima, porque você não tá apagando, você está passando uma nova camada de coisa por cima do que já se tem, para poder, entendeu? Escrever por cima. E a outra cor, aí vai ter que pegar o quê? Tinta? Ah, não, porque agora vou ter que pegar cor de negócio de outra cor, porque a minha folha é rosa, a minha folha é laranja. Fica muito difícil, porque aí ele exige uma branquitude no caderno que não seria obrigatória se não fosse por si próprio. Então pensem nisso também, tá? Próximo, os filhos da Guatemala. E eu não estou falando aqui de quem nasceu ou viveu na Guatemala. Só para você ter noção, que ela, para quem não sabe, né, que a gente está falando de Guatemala, que já ela fica na América Central. E tá, mas por que então que não precisa, né? Você se pergunta. Sim, a Guatemala por si é simples, galera. Por si só já tem sua relevância. Ela não precisa de ninguém advogando por ela. Ela por si só já é um país. Então não precisa disso. Outro aqui, esse aqui é uma crítica. Quem vende raspa de pão, quem vende farelo, que aí, tá chegando no Natal, Ano Novo, que aí é a época de maior demanda, né? E esses eu vou falar aqui, parasitas do varejo. Eu vou falar isso sim. Quer botar na justiça, pode botar. Parasitas do varejo. Já estão saindo dos... Não aceita isso, galera. Que eles estão querendo que isso se imponha dessa forma. E não pode ser assim. Raspar pão? Aqui não. Não deixem, não aceitem para que isso nunca mais aconteça. Essa foi a apresentação de hoje. Muito obrigado. Oi, galera. Pop 5 atitude que nos torna humano, coisa boa que nos facilita alguns momentos, que nos faz a coisa da vida mesmo, que é a gente. Que eu quis separar alguns aqui pra gente ver. Minha listinha de Pop 5.
Pop 1, cheirar flores, as pétalas, são benefícios, né, trazem que aumentam a nossa latitude de uma maneira bem positiva. Tem a inalação, né, o furor, os bons cheiros e os aromas propícios e provenientes, conexão com a natureza e os sentimentos que existem dentro dos cheiros. Pop 2, rir gargalhadas em coletivo. Que coisa mais gostosa, né, galera? É bom para o social, para rir, divertir-se, melhora o humor, reduz as falácias, aquelas que a gente sabe quais somos, e muitas outras coisas muito boas, né, galera? Pop 2, chutar desafetos no rosto. É muito bom, exaure a alma, retira todo o estresse do corpo da pessoa na violência. Tem até esporte, você gosta muito de chutar no rosto, só tem até, vou fazer esporte disso para chutar mais gente, de um jeito mais profissional. Pop 4, fala mal de quem é melhor que a gente em alguns aspectos, pontuando os aspectos em que não são melhores. Você vê, por exemplo, coisa de... ali fulano tá ganhando bem pra caramba, tá com a coisa já, a família toda bem estabelecida, coisa tudo bonitinho, todos os aspectos da vida, no trabalho, em casa, em tudo, a mente, corpo são, mente sã, né, que fala. Ai, que coisa boa que deve ser, né? Pois é, mas tem muita coisa também que não deve ser boa, né? Às vezes a pessoa tem às vezes você pode perguntar, será que sabe os memes da atualidade? Será que sabe todos os memes? Talvez não saiba. Talvez saiba pouco, talvez não vira a noite para zerar jogo, ficar e virado para o trabalho por causa disso. Eu acho que não. Pois é, né? Nem tudo são flores. Então, aqui, ó, cria vínculo de ódio entre quem os fala. As pessoas que falam dessa outra pessoa, cria um vínculozinho do ódio, que é um vínculo para a vida, que a pessoa fala, caramba, a gente odeia mesmo, né? Odeia e com força. Impõe o chamado cansaço positivo, que eu não vou me alongar aqui, porque ele existe, mas eu não vou falar sobre ele. Pop 1, sorvete. É bom, né, galera? Pop 1, ir embora. É muito bom, né? Qualquer evento, a sensação de liberdade. Mais do que chegar é de partir, de ir embora, de se dizer que se foi e que se viu e foi embora, porque você pode ir se você quiser ir. Você já viu que você estava no evento, já fez o evento lá e foi embora. Você é livre, aí pode ir embora quando o seu desejo assim o conduzir. Então essa sensação de liberdade, que também tem que ser considerada, muito bonita, aliás, por sinal, tá bom? E essa foi a minha listinha do Pop 5. Muito obrigado. Oi, galera. Bora reurbanizar nossas ideias de cidade? Bueiro. Hoje o tema é bueiro, do tema de hoje. Vamos ver? Podendo ser de gás, de luz, de águas ou de sorte, o bueiro é um representante presente e pouco aclamado do nosso dia a dia, galera. Está sempre ali nas nossas entranhas, nas nossas entrelinhas. O bueiro, ou como é popularmente chamado, o biribo, é o que os estudiosos chamam de o herói e o vilão dos nossos dias, por diversos motivos que discutiremos. Acontece que ele, na verdade, é só vilão, galera. Ele traz só mazelas, ele traz só dores e medos para todos nós, para todas as pessoas que os frequentam. Mas, Fande, o bueiro ajuda, ele protege a esfiação, os dutos, gases, ele escorre, recoa as águas provenientes e impede boas enchentes, inclusive. Acontece que o bueiro é ruim, galera. Existem soluções muito mais baratas, muito mais boas, muito mais eficientes também. E muito melhores que o bueiro, galera. Tem que botar isso também do nosso entendimento. No universo, olha aqui o gráfico que eu fiz aqui. O universo de possibilidades contra o bueiro. Existem muitas outras possibilidades de função que o bueiro atende, que podia ser outra coisa que não é o bueiro. Às vezes um tipo de buraco diferente, às vezes um tipo de acercamento diferente do bueiro, não do buraco, mas do bueiro. O buraco que nele enseja. Ou seja, cabe às cidades e estados melhorarem suas ambições e seus planejamentos, galera, para a gente ter uma cidade melhor, uma cidade uma cidade melhor, com mais urbanidade, com menos medo das Lucianas,
com mais pensamento crítico. Essa foi a minha apresentação, galera. Vamos ver isso aí. Muito obrigado. Oi, galera. Bons dias, Malha. Top 5 lugares para duvidar das coisas. Esse é o tema que a gente está falando hoje, que vai ser o tema de hoje. Vamos conosco, todos juntos? Vamos então. Menção honrosa. Igreja. Não falaremos de igreja aqui, por questão de religiões. Não é lugar de dúvida das coisas. É bom evitar a dúvida nesse caso. Então não falaremos disso. Teremos outros assuntos. Vamos lá. Top 5. Escola e sala de aula. É um lugar muito bom para duvidar das coisas, para você ter as dúvidas e esclarecê-las. Esclarecê-las. Top 6, padaria que o pãozinho tá muito queimado, galera. Aquelas padarias que você vai... Não tem o pãozinho clarinho? Não tem. Só tem o mais queimadinho. Aí você duvida um pouco, né? Acho que o momento de duvidar é esse. E o lugar também, né? É a hora e a razão, como dizem os mais jovens. Top 7, banca de jornal que está fechada há mais de um ano e ninguém remove ela dali. Ela está fechada, tá ali, aluga-se, mas ninguém aluga e está fechada há muito tempo já. Muito estranho isso. Top 4, iguarias japonesas. É melhor você não perguntar sobre isso, é melhor você só aceitar que existe. Top 3, hospitais, se você é paciente. Lembre bem disso. Se você é paciente, é um lugar para você questionar algumas coisas. Top 1, hospitais, se você participa da medicina, se você também tem a coisa da medicina com você, que você também questiona muita coisa dependendo. Dependendo. Top 1, show da Lady Gaga, que ali você também, você pode ter suas dúvidas ali, mas também você tem suas certezas. Top 1, metrô de São Paulo, quem frequenta pode falar melhor do que eu. Mas quem frequenta sabe que é um lugar de dúvidas, é um lugar de questionamentos. E Pop 1, andando em equilibrandinho no meio fio, que é ali que é o centro da dúvida da nossa existência. É ali que fica a nossa verdadeira verdade, que todos temos e todos carregamos consigo. E essa foi a minha apresentação, gente, com as coisas do Pop de hoje, que era de lugar de dúvida. Muito obrigado. Oi, galera. Hoje eu vou trazer a seguinte questão. E se bebês fossem de gelatina? Como é que ia ser o mundo? Como é que ia ser as coisas dos bebês se os bebês fossem de gelatina? Vamos ver como é que ia ser as coisas dos bebês se os bebês fossem de gelatina? Vamos ver. Bebê não ia mais poder segurar arma, não ia conseguir fazer crime. Bebê não ia mais assaltar banco, não ia mais fazer essas coisas, porque ele não ia conseguir, a mãozinha dele de gelatina não ia conseguir segurar a arma de fogo, né? Se eles fossem gelatina, no calor ele ia derreter. Então teria que viver no ar-condicionado para sobreviver. No ar-condicionado, no frio, né? Ou seja, a conta ia vir alta, sempre. A conta ia vir alta, porque o bebê ia derreter. Bebê não ia conseguir compor sinfonia direito. Ou seja, ia sair ia ficar uma merda. Eles iam fazer um negócio que não... mas eu quero coisar aqui no piano para testar como é que não vai conseguir. Não dá, é gelatina. Na hora de chutar uma bola, o pedaço dele podia sair voando. Ele não ia poder mais ser, até ele parar de ser gelatina. Aí isso traz uma questão, ó. Mas Vande, então quando é que ele ia parar de ser gelatina? Quando crescesse, ao adulto não ia ser gelatina, só a criança? É no crescimento, Vande, que ele ia parar de ser gelatina, ele ia ser adulto normal, ele ia se desenvolver sem ser gelatina mais? Exatamente. Quando ele fosse adulto, ele ia parar de ser, ele ia crescer e ia parar de ser gelatina. Mas criança, ele é gelatina ainda. Aí tem esses problemas. Essa é boa. Se bebê tentasse chegar perto do sol, ele ia derreter. Ele era gelatina. O calor não ia deixar ele ficar inteiro ali, ele ia derreter. Então, bebê devia evitar o sol. Chegar no sol. E se 3 leão gostasse muito de gelatina, ia ser um perigo pro bebê ficar perto de 3 leão. Se esse fosse os 3 leão que gostam de gelatina. Porque eles iam querer se alimentar do bebê gelatina. Então ainda bem que isso não acontece. Isso aí são algumas das hipóteses
dessa hipótese, gente. Muito obrigado. Oi, galera. Tema de hoje: juventudes e suas convalescências. Uma observação atual, que há muito tempo não se fala disso, e é um assunto que precisa ser falado disso hoje. Vamos lá. Todos, quando passamos pela fase da adolescência, lembramos de todas as mudanças, dos conhecimentos de mundo, das novidades que nos chegam, que nos apavoram, das exigências, dos amores e ódios, das dores e delícias que a acne traz, e muitas outras coisas também que acontecem nessa época e nessa fase. A adolescência, segundo estudos recentes, se divide em 4 partes. A primeira parte, a segunda parte, uma parte chamada Torneio de Roland Garros, que é um termo que tem sido usado. Outra parte que é o Torneio de Roland Garros, parte 2, que é já mais para o finalzinho. E tem a parte opcional, que é a suzerana, que não é todo mundo que passa por essa parte, mas também tem. Então, isso aí também tem que ver. Lembramos muito de como os corpos fedem por hormônios ou por falta de banho mesmo, por conta das grandes coisas, por conta de muitas coisas mesmo. O medo das provas serem nossos alicerces, né, galera? Que a gente pensa, caramba, essa prova vai ser o meu alicerce. Será mesmo? Acontece que a prova não é alicerce, galera. A prova não tem hegemonia. Como é que ela vai ser alicerce sem ter hegemonia? Não tem como. A adolescência é uma experiência mágica, que pode ser muito boa ou muito ruim, dependendo da experiência. Mas jamais deixe de se esquecer. A adolescência não é lugar de dar tiro. Pôncio Pilatos governou por 10 anos. Os jovens têm mais medo da recusa do que da soberania, galera. Levem isso para as vidas, para os seus conhecimentos. Essa foi a minha apresentação hoje do tema de hoje. Muito obrigado. Galera, hoje vamos falar de dos pés, essa parte do corpo humano. Iniciaremos com a cantiga Cadê Meu Pé?, que vai apresentar para a gente o pé. Vamos lá. Eu fiz essa apresentação com essa cantiga pra gente. Vou dar play. Oi, galera. Hoje apresentarei uma canção chamada Cadê Meu Pé? Ela é mais ou menos assim. Cadê meu pé? 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 Caguei meu pé. Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Caguei meu pé. Cadê meu pé? 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 Caguei meu pé. Cadê meu pé? 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 O refrão agora, hein? Todos juntos. Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Caguei meu pé? Cadê meu pé? Caguei meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Caguei meu pé? Cadê meu pé? Caguei meu pé? Cadê meu pé? Cadê meu pé? Caramba, que cantiga divertida para apresentar o pé. Agora a gente vai seguir com a apresentação. O pé humano é uma parte do corpo humano, envolvida pelo equilíbrio, sustentação e movimentação, como você pode ver na gravura, a criança se movimentando, entre outras coisas, né, o pé realizando a movimentação. E é por isso que ele é muito importante, né, galera, os pés. Essa foi a minha apresentação da importância dos pés. Muito obrigado.
Oi, galera! Hoje tem apresentação, hein? Vamos ver? Pop 8 lugares que depois de um tempo não sabíamos ou não nos lembravam da vida inteira. Esse é o tema. Vamos pro tema. Aviso: proprietário do veículo de placa DQX 5R25. Cuidado! Vamos lá, galera. Pop 8, casa dos amigos para jogar videogame, que tinha muita coisa da diversão das cadeiras diferentes, dos controles analógicos. Bons tempos. Pop 7, loja de especiarias, hoje e sempre. Não tem respeito maior, hein, galera? É um ambiente a se dizer. Regado de nutrição, de sofisticação, de uma beleza ímpar. Pop 5, a Rua Voluntários da Pátria, em véspera de casamento de famosos, galera. Aquela que é um reduto da boemia, de certa forma. Tem também a coisa do famoso, dos casamentos, né? E não se sabe o motivo dessa correlação. Não se sabe por que tem quando vai ter, amanhã vai ter casamento de famoso. Então hoje não se sabe por quê, só se sabe que se tem. Pop 4, tudo que existe entre Deus e a gelé de mocotó está entre um extremo e outro, tá nesse entremeio aí, também tá nesse Pop 4, que abarca muitas coisas. Se não tudo, né, galera? Pop 3, Vladimir Brista, o ator, que é um ator brasileiro excelente. Adoro-lo. Pop 2, o sabor do shampoo com cheiro de chocolate. Nota que aqui eu falei o sabor do shampoo com cheiro de chocolate. Por quê, galera? Porque a lição que fica, né? O sabor e o cheiro nem sempre são iguais, galera. Nem sempre tem a mesma nuance. Fica essa lição. Pop 2, o abraço apertado dos nossos melhores inimigos. Nos traz integridade, bastante, respeito antes de tudo, né, que a gente aprende a respeitar, e alguma micose, né, porque inimigo sempre tem micose. Acha que não? Estudos comprovam essa relação entre inimigo e micose. Eu tô com micose, então você é inimigo de alguém. Procura um dermatologista para resolver essa questão com seus inimigos. Pop 2, os professores que não tivemos, galera. Pela própria matemática, para cada professor que tivemos, existiram cerca de 3 bilhões que não tivemos, por não poder ou não ter como. Então esse fica como sendo o Pop 2. E essa foi a apresentação, galera, do tema do Pop de hoje, tá bom? Muito obrigado. Beto Goteira, Beto Goteira, Beto Goteira, sai do telhada, Beto Goteira, Beto Goteira, Beto Goteira, come abacato, Beto Goteira, Beto Goteira, Beto Goteira, vê a família, Beto Goteira, Beto Goteira, Beto Goteira, Constituição Federal de 1988, artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, a cosquinha nas pernas. Muito obrigado. Oi, galera. Princípio de Pareto, aula fácil para entendermos. Vocês conhecem, já ouviu falar do princípio de Pareto? Pois esse é o tema que a gente vai apresentar hoje para os estudantes e para quem gosta para os curiosos, para os inventivos. Vamos lá? Introdução, o princípio de Pareto. O que fala o princípio de Pareto? 80 e 20. Ou seja, ele fala de quando tem 80, vai ter 20. Quando tem 20, tem 80. É mais ou menos isso. Quando a pessoa fala, não sei o quê, se a pessoa fala com você, não sei o que, 80, saiba que vai ter um 20 por perto. E vice-versa.
Então, assim, eu não sei o quê, eu tenho 20 anos, provavelmente tem alguém com 80 anos por perto, na família, coisa assim. Ou o contrário também. Eu tenho 80, talvez tenha alguém de... Isso é só um exemplo, tá? Mas tem vários exemplos que tem disso aí. Que não... Vamos vendo, vou seguir aqui pra gente seguir. Ou seja, é o envolvimento do 80-20, que é isso. A gente vai ver nos exemplos. Como conseguimos observar esse princípio no dia a dia, na vida, nas constantes? Como será? É o que veremos, como eu acabei de falar. A gente vai ver nos exemplos. Vamos ver. Aqui, a cada 20 formigas... Por exemplo, aqui, essa é boa. A cada 20 formigas andandinha numa fila, as formigas lá andandinha, bonitinha, alguma delas ingeriu ou ingerirá 80 ml de licor de morango, por exemplo. Então, assim, você já viu que ali tinha o vídeo o quê? Formiga, 80 o quê? ml de licor de morango. Olha aí a concepção. Uma coisa e a outra interligadas sempre, o 20 e o 80. Aqui, ó, a cada 20 horas, 80 homens homossexuais se casam ou se divorciam ali por Campinas, Vinhedo, aquela região ali e adjacências. Mais uma curiosidade também. Mais um aqui, ó. A cada 20 brasileiros, 80 sabem ler e escrever. É um número muito sinuoso, muito ardente. Entretudo, a cada 80 brasileiros, 20 sabem ler o que escrevem, que aí já dá uma reduzida no contexto geral também. Mas essa aqui, ó, todo ano ocorre uma competição entre o boi caprichoso e o boi garantido. Mas isso não é Pareto, é Parintins, no Amazonas. E essa foi a minha apresentação, galera, com uma pequena curiosidade no final. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigado. Oi, galera. Conexões que não verbalizávamos de outrora, mas finalmente vimos para logo mais. Esse é o tema com o que a gente vai falar hoje. Vamos comigo, todos nós? Então vamos juntos. Aprendemos pouca, e as conexões são muitas, sendo a maioria, as maiores delas. O entendimento, né, que a gente acaba tendo e conseguindo com isso. Dinheiro extra, né, galera? Que dinheiro sempre é bom. E cachorros e cães bandidos, que eles aparecem no meio da história. Por exemplo, vamos começar já aqui com essa informação. Guardanapos não são excludentes nesse caso, quando a gente está querendo fazer esse entendimento. Isso é um detalhe importante. E nota, é o de pano. O de papel não. O de papel é outra história. A gente está falando do de pano. Ele aumenta o risco de ter mais emprego, movimenta a indústria de certas formas, causa puberdade, mas nem sempre, só em algumas pessoas, mas é bem poucas. Já por outro lado, olha a água com gás que também está nesse mesmo ambiente, nessa mesma questão. O gás que você tanto admira e assume, ele acaba não sendo da própria água, galera. Vocês tinham isso para vocês no seu dia a dia? Só existem 5 águas com gases. Desculpa, botei águas com gás. O plural, né? Porque o gás é o mesmo. O que muda é o... Ou não. Água, eu acho que é águas com gás, né? Água, porque se gás é mais de um gás diferente, é só um gás que está em todas elas. Mas também é a mesma água em todos. Então o plural seria água com gás, porque o gás é o mesmo e a água só muda que está em copo diferente. Aí vai mudar a água, mas não vai mudar, vai pluralizar, né, a água sem pluralizar os gases. Não sei, não sou linguista, não tenho essa formação. Então, a informação, vamos lá. Só existem 5 águas com gases de verdade no mundo, galera, sendo que 2 delas nem existe de verdade.
Olha como que as coisas são. E a gente acreditando até então, né? Outra coisa, aperto de mão entre 3 empresários simultâneo, esse apertinho de mão aí da imagem, e sem conotações sexuais, galera. Será que tem? Existe, mas é raro. Então você já abre o olho quando vê um aperto de mão desse, tá? Cuidado. Se você for empresário, mais ainda. Ah, mas Vande, e o macaco piranha? Vossa mercê vai falar dele? Vai falá-lo? Sim, ele é o próximo slide. Macaco piranha, vamos falar dele também. O famoso, né, entre aspas, filho dos novos dias, né? Que ele tá aí já sendo muito mencionado na mídia. É um candidato forte para substituir a humanidade, caso se faça preciso. Já está ali no aquecimento, ali na reserva, só esperando acontecer um deslize nosso para ele entrar em campo, né? Foi uma brincadeira que eu fiz aqui, fazer como fosse um jogo de futebol, né? Que ele tá para entrar em campo, mas não é assim. Mas é isso que eu quis dizer, que ele está já preparado para... Vocês entenderam. Essa foi a minha apresentação, gente. Muito obrigado. A gente se fala no olhar, é a chuva mar, caminha em primeiro lugar. Oi, galera. Galera, é possível um caramujo cruzar os céus sem pensar na própria família? Esse é o tema de hoje. Vamos discuti-los. Para começar, vamos destrinchar essa questão em 3 partes. Parte 1. É possível um caramujo? Sim, caramujos são possíveis. Eles existem, galera. Eles acontecem todos os dias em diversos lugares. Você volta e meia, ai, cadê? Ih, é um caramujo? Talvez seja, porque ele existe. Pode ser que seja. Parte 2. Cruzar os céus? Será que ele tem essa possibilidade? Sim, galera, de diversas